Olá pessoal, boa noite, vamos voltando. O Instagram me derrubou, mas eu sou insistente. A gente vai voltar aqui para bater esse papo sobre a síndrome de Dom Juan. O Instagram derrubou e eu fiquei falando sozinha. E aí vocês mandaram mensagens através de outros meios, eu consegui identificar que eu tinha sido derrubada. Mas a gente é insistente, a gente volta. O Instagram não quer que a gente converse sobre a síndrome de Dom Juan. E é tão importante que a gente traga uma temática como essa, não é? Vamos esperando aí. Olá, Cal, bem-vindo. Jéssica, Rei. Que bom. Vamos, tomara que todo mundo volte, né? Que a sala tava cheia. E eu sou insistente, a gente vai falar sobre a síndrome de Dom Juan, porque é importante as pessoas saberem da existência desse transtorno, né? Quantas pessoas são vítimas de Dom Juans? Homens e mulheres, não é? Então eu vou ter que retomar, tá? Desculpe para quem já viu a primeira parte, mas fomos derrubados. Eu vou retomar o assunto do início pra gente bater um papo completo. Tem muita coisa pra gente estar trazendo aqui essa noite. Eu já tava com um sentimento assim de frustração se eu tivesse que remarcar, porque a gente já tem um planejamento. Na semana que vem a gente vai falar da síndrome da pessoa boazinha, né? A síndrome da boazinha. Hoje tá aqui reservado para falar da síndrome de Dom Juan, para ajudar pessoas a não se tornarem alvos fáceis de homens e mulheres com esse transtorno e para ajudar pessoas que de repente vão identificar que têm o transtorno e vão procurar ajuda, né? Ajuda psicoterápica para identificar as causas, de onde veio isso. Então, muitas pessoas que estão voltando aqui já viram o comecinho. Eu vou pedir licença para a gente recomeçar o assunto, tá? Trazer os conceitos e as características e depois a gente vai aprofundando para outros aspectos. Eu falei que eu ia entrar às 20h10, são 28h. A gente vai checando aqui agora a conexão, a luz, o som. Eu vou tentar fixar o tema aqui. Olha, agora já avisou aqui que tá precisando carregar. Vamos lá. Carrego, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo fixar. É o tempo que vai dando, o horário que eu combinei com vocês de novo, às 20h10, tá? Pra quem tá chegando agora, a live foi derrubada. E eu vou recomeçar o assunto, porque é um assunto muito importante, que eu faço questão que muitas pessoas acompanhem, tá? Vou colocar o tema aqui. E que bom que vocês estão voltando pra gente falar desse assunto polêmico, como todos que eu trago aqui. Ah, obrigada, Aidil, querida, Cris, querida, meu braço direito e esquerdo. Adriana, Vivi, que bom, que bom. Ai, que bom vocês estarem aqui. Vânia, Jéssica, que legal. Ai, falta um minutinho pra gente bater essas 20h10 que eu combinei, mas a gente tá trazendo, né, um tema que um transtorno que recebeu, né, como nome de batismo, o chamado síndrome de Dom Juan ou doença de Monteiro, que é aplicado, que é visto, que é percebido tanto em homens quanto mulheres. É mais frequente termos homens com esse transtorno, mas aparece também, né, em mulheres, só que de uma forma mais discreta. As mulheres são mais discretas nas armas de sedução e por isso, né, elas escolhem a dedo suas vítimas, geralmente homens comprometidos ou muito mais velhos ou muito mais novos. O interessante é que quem sofre do transtorno de Dom Juan sempre busca como alvo pessoas de difícil atração, né, de difícil conquista, que tem algumas perspectivas consideradas dificuldades em relação a uma outra pessoa. É isso que instiga, né? A gente vai ver aqui
que quem sofre desse transtorno chamado síndrome de Dom Juan, geralmente são pessoas que se apaixonam pelo amor, não pelas pessoas, se apaixonam pela sensação, né, de perceber que alguém está apaixonado por ela. É por isso aí que eles se apaixonam e não pela pessoa em si, tá? Ai, que bom que a sala tá enchendo de novo, tô contente. Porque a gente tem que vencer essa coisa desse horário, né? E da rede, da Wi-Fi, prejudicar essa possibilidade da gente estar interagindo e trazendo conhecimento para mais e mais pessoas. Então, eu acho que eu agora vou retomar, tá? Já vi algumas pessoas aqui que voltaram, Adriana, Nirvana, tô super contente, Paula, Sayonara, que bom que vocês estão aqui, tá? Então, vou repetir aqui para vocês que já estavam. A gente está trazendo a síndrome de Dom Juan, tá? Que é uma conduta compulsiva e insaciável, né? Por pessoas que naturalmente desenvolvem um ar sedutor compulsivo. São pessoas geralmente insatisfeitas com a vida amorosa, são pessoas narcísicas, pessoas que apresentam comportamentos de infidelidade, têm uma necessidade de se sentir amado e não tem consciência disso, tá? Se desencantam por relações de estabilidade, buscam relações tão intensas quanto fugazes e terminam sendo pessoas com as quais a gente consegue identificar características que o definem como portador do transtorno chamado síndrome de Dom Juan ou doença de Monteiro, tá? É caracterizado por uma necessidade compulsiva de sedução, buscam geralmente como alvo pessoas com autoestima baixa, pessoas carentes, pessoas ingênuas, pessoas muito influenciáveis. Muitas vezes as pessoas não se identificam como esse padrão, né? Eu alvo, não sinto que que corro esse risco, mas à medida que eu me vejo na teia de um conquistador compulsivo, aí sim eu vou buscar ajuda, aí sim eu vou pedir, né, socorro. Geralmente quem busca ajuda são as vítimas, elas é que buscam um consolo pelo abandono, tá? Muitas vezes investem muito na relação e é justamente esse investimento que faz com que o outro, falando assim de uma forma bem direta, perca o tesão, né? Já que o tesão está na sedução. Algumas pessoas consideram, por causa do filme, né? O filme Dom Juan de Marco, de 1995, com Johnny Depp, o homem sedutor, aquela mulher, né? Que não conseguiu se livrar das garras de sedução porque aparentemente era um homem perfeito, encantador. Geralmente são pessoas que se dedicam a ter atributos físicos, têm uma ótima lábia, são gentis, educados, amorosos. E aí não há por que a gente não se apaixonar quando de repente, né, estamos diante de uma pessoa assim, até que a gente descubra que, infelizmente, estamos diante de alguém que vai desistir da gente justamente pela estabilidade, justamente por ter reconhecido que conquistou, tá? E aí a vida vai se tornando sem graça, enjoativa, aquela atração do início, aquele investimento desaparece, certo? E aí as pessoas vão se dando conta. Geralmente essas pessoas são sedutoras e manipuladoras, investem em pessoas difíceis, eu já falei aqui, pessoas geralmente em que existe algum tipo de proibição. Então eu estava falando antes da live cair de sobrinhos que seduzem tios, tios que seduzem sobrinhos, pessoas que se encantam por padres, né? A questão do celibato, e aí fala, não, por minha causa ela vai desistir disso e vai sair dessa vida e vai, né? Pessoas casadas e que não sentiam que tinha nada deficiente no casamento, mas diante de um Dom Juan, o Dom Juan vai mostrando, né, as falhas que aquela relação conjugal tem, a ponto da pessoa às vezes abandonar a relação estável que tem pelas promessas que são trazidas por esse galanteador. E quando investem tudo, ou por exemplo esperam
se envolvem com uma pessoa que se diz casada, mas em término, vivendo quase que uma separação, e aí esperam esse casamento acabar, esse casamento esse que nunca acaba, e quando tá tudo estável, que você está pensando que esse investimento que você fez vai ter um resultado de gerar para você uma relação estável com essa pessoa, você descobre que essa pessoa, né, tem esse transtorno, você foi só mais uma. Só que geralmente isso é descoberto quando você, conversando sobre aquela pessoa, alguém te fala, você não é a primeira, né? Já tiveram outras pessoas. Eu gosto de chamar a atenção que a gente, apesar de ter esse batismo, né? Síndrome de Dom Juan, a gente também identifica isso em mulheres, tá? E aí a gente aportuguesou o termo, dizendo que são as Dom Juanas, tá? E aí a gente trata também a única diferença entre um homem que é um sedutor compulsivo e uma mulher que tem também essa conduta insaciável compulsiva, eu já falei, vou precisar repetir para quem está chegando agora, é que os homens, eles se especializam em técnicas de envolvimento emocional, porque o alvo deles são as mulheres, e as mulheres geralmente são mais susceptíveis às emoções e os sentimentos. E a mulher que se enquadra nessa síndrome como Dom Juanista, onde é que ela investe? No envolvimento sexual. Então, ela mistura um pouco da ingenuidade com o mistério, né? Por quê? Porque o homem tem uma tendência de se atrair mais por um instinto sexual do que por um envolvimento emocional. Então, cada um vai usando armas diferentes, mas ocorre tanto no homem quanto na mulher, tá? Quando é que eu identifico que eu estou vivendo a minha vida amorosa a partir desse transtorno? Quando é que eu identifico? Geralmente quando você já tem um número de relacionamentos amorosos. Então a gente sempre descobre depois que no começo da vida amorosa já começaram a aparecer vestígios dessa síndrome, mas à medida que as relações vão acontecendo é que você vai se dando conta, né? Peraí, já é a terceira. Às vezes um parente seu, sua mãe, sua irmã, fala, não é possível fulano, não é possível fulana, né? Já é a terceira que você deixa assim, chorosa. Na hora que nós pensávamos que você tinha acertado, lá vem o fracasso, porque é assim que as pessoas consideram, né? O fim de uma relação amorosa. Infelizmente, a gente vive numa cultura que coloca a relação amorosa como um parâmetro de sucesso ou de fracasso. Isso é um grande erro, né? O sucesso da gente é estar feliz, é estar bem, é viver de forma sadia. Mas vivemos numa cultura que, infelizmente, associa o sucesso ao tempo das relações amorosas, a duração da relação amorosa. Hoje é que a gente já sabe que mais importante para a contemporaneidade é a qualidade das relações amorosas e não o tempo, né? Então eu gosto sempre, quando eu tenho esse canal de comunicação, eu sou uma estudiosa de casamento, né? Eu fiz um percurso acadêmico estudando a conjugalidade, e a gente encontra muito um discurso que é perpetuado de que os casamentos atuais são mais fluidos e os casamentos antigos duravam mais, porque a gente via numa perspectiva de que a valorização era pelo tempo de duração. Hoje, as pessoas, né, nos tempos pós-modernos, nesses tempos que são ao mesmo tempo fluidos, líquidos, ao mesmo tempo as pessoas consideram que o importante numa relação amorosa é a qualidade e não o tempo da relação, tá? Então, assim, à medida que você vai colecionando episódios amorosos e que você vai tendo feedback da sua parceira que você finalizou a relação ou dos seus familiares sobre o mal que você fez ao outro, geralmente isso vem, né, de pessoas que se relacionam com você, aí é que você vai intimamente, né, surgindo uma interrogaçãozinha e depois uma outra interrogação, e você começa a fazer um movimento a partir da sua maturidade. O que é que está acontecendo comigo? Por que é que de repente eu me envolvo, mergulho profundamente e depois parece que roda uma chave e aquilo ali, eu entro num processo de desencantamento que eu não sei explicar. Então, assim, a gente já falou um pouco
disso, eu comecei a outra live que fui derrubada, dizendo que tinha recebido algumas mensagens dizendo que isso é um comportamento bem atual, e isso me causou um pouco de cuidado e uma vontade de falar para vocês que as pessoas que decidem viver relações casuais não necessariamente são pessoas que se enquadram como Dom Juan, tá? Então, assim, o Dom Juan é uma outra história. A constância de vezes que você se sentiu atraído por alguém e na hora que aquilo vira uma relação estável, você perde a vontade de estar com aquela pessoa, aí é que você precisa começar a pensar se de repente você não está passando por características que fundamentam esse transtorno, tá? Será que você tem uma necessidade de se sentir amado? Será que você se apaixona pelo que o outro sente por você? Será que você se prende ao outro pela ideia de estarem apaixonados, mas na verdade não pelo amor em si? Se você em algum momento já se fez essa pergunta, é a hora de você, criar um sinal de alerta e começar a investigar. Poxa, Sinara, e como é que isso aparece? Como é que isso se desenvolve? Porque eu conheço pessoas que aparentemente estão enquadradas nesse quadro, mas são pessoas que viveram relações. Muitas vezes, alguns deles vivem relações por pressões sociais, relações até duradouras, em que o afeto é bem-vindo, mas a fidelidade não existe. Porque ele tem alguém, a pessoa, o indivíduo, tem alguém, mas está sempre olhando para o lado e não perdendo a chance da conquista para se testar. Um outro aspecto é de que, por causa do filme, as pessoas têm uma ideia errônea de que o Dom Juan, ele é bom de cama. É aquele garanhão totalmente ligado a sexo. Gente, o sexo para o Dom Juan é o de menos. Ele não tem o protótipo do garanhão. O que excita ele é o cortejo sentimental, é a paixão, é a sedução, é a possibilidade de se sentir dono do sentimento que o outro tem por ele. E aí ele vai trazendo características que a gente encontra nessas pessoas, Então, muitas vezes a gente vai identificando a ausência de remorso, uma indiferença pelo sentimento alheio. Então, muitas pessoas já terminam uma relação, iniciam uma outra relação e aí você fala, meu Deus, ele nem sentiu, a menina tá ali sofrendo ou o rapaz tá ali mal e ela já tá numa outra relação. Aparentemente, eles demonstram um desprezo e um menosprezo pelo sentimento do outro. Dá uma ideia de insensibilidade, mas ao contrário do que a gente pensa, porque quando a gente tem contato com esses assuntos, às vezes a gente vai apedrejar, quem se comporta desse jeito, mas é muito sofrido. À medida que você vai envelhecendo e que você vai percebendo que você trouxe isso da adolescência para a fase adulta e que você não sabe diagnosticar o que acontece com você, mas quando você se apaixona num determinado momento, você sente que aquilo ali já não é mais tão profundo e você vai buscar de novo aquilo que virou uma compulsão, Eu também falei que às vezes essa síndrome ela pode ser confundida com um dos sintomas do transtorno de personalidade antissocial, conhecido como psicopatia, ou como um dos sintomas da característica sádica. Tá? Então há uma confusão nisso. Pode ser que a pessoa também tenha a síndrome do Dom Juan e seja um psicopata, mas não necessariamente quem tem o transtorno, essa síndrome, tá? É um psicopata. Não necessariamente quem tem essa síndrome é um sádico, tá? É porque leva a gente a lembrar, certo? Geralmente esse processo de se sentir atraído e depois se sentir também não atraído mais por aquela pessoa, geralmente começa na adolescência, que é quando começam nossas experiências amorosas, tá? E a cura muitas vezes é pouco provável por causa do que eu comecei falando a vocês. A própria pessoa não vê problema no seu comportamento. Por isso que ela não vê motivo de procurar ajuda, Elas não se sentem incomodadas pelo prejuízo que causaram na pessoa envolvida, porque muitas vezes elas são justas até de falar, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu desapaixonei, tá? Outras não, outras somem, desaparecem, não prestam atenção na necessidade até de fazer esse fechamento,
tá? A gente encontra muitos comportamentos associados a essa síndrome nas obras de compositores, de poetas, né, de cantores. O amor é cantado muitas vezes como esse processo de sedução que a gente encontra, né, no Dom Juan, em quem tem esse transtorno. E aí o que é que ocorre? Quando essas pessoas chegam à meia-idade, elas começam a se sentir solitárias, porque não tem um parceiro fixo, não tem mais o charme que a juventude lhe concebia, não tem mais a dominação sobre essas técnicas de sedução, né? E são pessoas que lá na frente, com a velhice mesmo, vão sentir os efeitos de não terem procurado uma ajuda, um porquê. Tá, Sinara, você tá falando tanto aí, mas eu queria tanto saber o porquê. Então, assim, não existe uma causa específica, é algo multifatorial. Mas algumas pessoas se dedicaram a estudar essa síndrome, tá? E aí é o que eu vou trazer aqui. Então, assim, tem algumas pessoas que consideram que, na verdade, isso é causado por alguma falha no afeto, lá na constituição do ser mesmo, tá? Por alguma experiência de rejeição, por alguma experiência de negligência, por alguma experiência de abuso infantil. Às vezes a gente tem uma lembrança de que pode ter sido abusado, mas não tem certeza realmente se sofreu o abuso, e isso fica lá, né? E fica lá como uma percepção ruim do sexo oposto. Se você foi abusado, por exemplo, eu sou mulher, se eu fui abusada ou tenho uma lembrança de um possível abuso feito por um homem, eu posso me desenvolver enquanto ser com uma percepção ruim do sexo oposto, e a forma que eu encontro de me vingar desse sexo é não tendo tanta sensibilidade com o sentimento dos homens, né? Menosprezando, não dando total atenção ao sentimento masculino, tá? Isso de forma inconsciente. Então, alguns autores consideram que houve uma falha no afeto, tá? Ideias, pensamentos e comportamentos que vão dar origem a essa síndrome. As pessoas que são mais ligadas à teoria freudiana, que pra mim é o pai, né? Independente de qualquer crítica, a gente tem que recorrer sim, né, ao que Freud traz. E aí Freud diz o seguinte: o Dom Juan, ele tá preso na fantasia edipiana de desejo da paixão materna. Então, geralmente eles se constroem como homens imaturos, com um perfil narcisista, que fica inconscientemente buscando a figura da mãe em cada mulher com a qual ele se envolve. Só que acontece que quando ocorre esse amor é proibido, não pode acontecer, e ele foge dessa relação, porque inconscientemente ele está vivendo uma relação incestuosa. E aí ele jamais consegue estabelecer uma relação amorosa e vive esse loop entre a busca e o abandono, a busca e o abandono. Quer dizer, é um processo inconsciente que só no processo terapêutico você vai identificar. Será que de repente você não foi buscando, né, a sua mãe nas mulheres com as quais você se envolveu, e por isso você desenvolve relações carentes de profundidade, tá? E aí você passa a acreditar que está apaixonado, mas você pode viver uma vida sem ter experimentado de verdade uma grande paixão. Só que a gente vai evoluindo a partir, né, desses preceitos freudianos. E aí tem um cara que é o Spinoza, algumas pessoas aqui já devem ter escutado falar dele, né? Ele considera que o Dom Juan, ele vive um amor real, mas de uma essência volátil e fugaz, tá? Ele vive como se fosse um sentimento que estoura como um rojão. Então, que vai da euforia pro baque. E aí ele diz assim: os sedutores compulsivos são predadores amorosos que, na verdade, se apaixonam pelo amor, pela sensação que lhes produz o fato de alguém se apaixonar por eles. Então, considerando esse pensamento de Spinoza, que para mim faz muito sentido, a partir do que eu vivencio na clínica, tá? Atendendo pessoas, eu me aproximo muito desse conceito que Spinoza traz, porque muitas vezes eu encontro pessoas que geralmente se deixaram envolver por sentir amor pelo que o outro sente por mim. Então, assim, eu nem amo tanto fulano ou fulana,
mas ele ou ela me ama tanto e tá tão difícil encontrar alguém para me amar que eu fico ali apaixonada pelo sentimento que ele ou ela tem por mim, tá? E aí, quando essa relação fica estável, naturalmente eu preciso me apaixonar de novo por uma outra pessoa que me idolatre tanto quanto essa com a qual eu estava vivendo um amor. Mas existem também explicações químicas, né? Que aí são interessantíssimas e por isso que eu fiz questão de trazer isso. Porque assim, eu atendo pessoas também que sofrem desse transtorno, tá? Da síndrome do Dom Juan. Eu já estive envolvida amorosamente numa fase muito mais jovem da minha vida com uma pessoa que eu já tinha desconfiança que era um Dom Juan, mas que eu investi achando que eu ia salvar, né? E isso eu tinha 20 e poucos anos, né? E aí eu falei, não, peraí. Eu conheci você na adolescência, soube um pouco do seu histórico. Será que você ainda está assim? Ainda coloquei, né? Não com esse nome, mas coloquei. E aí a gente sempre acha que com a gente o outro vai ser diferente. E aí a gente vai com aquela síndrome da salvadora, né? Achando que tem algo na outra pessoa com a qual aquela pessoa se envolveu. Mas com você vai ser diferente. Até que de repente ocorre uma repetição de padrão. E essa pessoa depois me procurou e falou assim, Sinara, eu acho que acontece alguma coisa comigo. Né? E aí a gente foi fazer uma investigação sobre a possibilidade dele ter desenvolvido essa síndrome, tá? E aí as pessoas ficam muito presas. Ai, meu Deus do céu, será que eu busco minha mãe nas mulheres? Será que eu fui abusado na infância? Será que teve alguma justificativa lá atrás? Eu fui rejeitado, eu sofri algum tipo de negligência. Mas tem algo que é químico e que foi estudado também, certo? Que eu vou trazer aqui para vocês. As pessoas que têm essa síndrome de Dom Juan, geralmente elas têm um nível baixo de um hormônio que é segregado no início das relações, chamado de vasopressina, tá? Vasopressina. Então, no início das relações, a gente vai segregando esse hormônio, vasopressina, mais a ocitocina, que é o hormônio causador do bem-estar, né? Que o apego provoca. Essa junção desses hormônios, a vasopressina e a ocitocina, desencadeia sentimentos de felicidade, de coesão e de confiança, que são os 3 pilares que assentam o desejo de que uma relação perdure. Então, eles aparecem normalmente em relações que estão caminhando para durarem, tá? E aí foi identificado que essas pessoas portadoras desse transtorno, da síndrome de Dom Juan, elas produzem níveis mínimos desses hormônios no início das relações. E esses hormônios são essenciais para que uma relação perdure. E aí Spinoza diz o seguinte, o amor tem 3 etapas. A atração amorosa, que não necessariamente está ligado à sexualidade, tá? Então primeiro vem a atração, depois a paixão e depois vai se estabelecendo o apego e o comprometimento. Isso não sou eu que digo, é Spinoza, tá? Então, a atração é o começo de tudo, a paixão e o apego e o comprometimento. Nesse momento da atração, há uma produção de dopamina e de noradrenalina, que em quem tem essa síndrome, eles produzem mais do que o normal no início. Então, no momento da atração, eles produzem muito mais a dopamina e a noradrenalina do que quem não tem essa síndrome. Então, o que é que ocorre? Foi descoberto que essas pessoas têm uma disfunção hormonal que deixam sempre eles à porta do verdadeiro amor. Então, o que é que acontece? Se no começo da relação amorosa, que é o momento da atração, ocorre um boom de produção desses hormônios, aquela pessoa se habitua a ficar viciado. E ele se excita, a pessoa, se excita com esse coquetel de endorfina que aparece no início da relação de uma forma muito maior do que alguém que não possui essa síndrome. E quando esse coquetel e essa excitação, esse boom, acaba, né? Quando a coisa se mantém, quando a relação já não está mais no começo,
né? Essa vertigem que é produzida no início, é produzida muito mais por eles, acaba, aí ocorre o quê? Com a mesma rapidez que surge, também acaba o interesse. Então existe algo químico também que justifica esse comportamento. Porque isso termina acalmando algumas pessoas. Algumas pessoas falam, meu Deus, como é que eu faço para medir a minha taxa hormonal no início das relações amorosas, né? Mas ao mesmo tempo que vem essa curiosidade do que é que eu posso fazer com essa informação que você trouxe, também me traz uma paz de que não necessariamente é justificado por experiências dolorosas com o sexo oposto na infância. Então, é multifatorial. O que é necessário a gente se dar conta? A gente se dá conta que quantas pessoas já passaram pela sua vida amorosa e que foram pessoas que, quando estava no auge para a pessoa, você terminou. Não é que, assim, a pessoa que teve vários relacionamentos amorosos pode fazer uma investigação se tem a síndrome de Dom Juan. Não necessariamente. Você pode ter vivido várias relações amorosas que tiveram todos os estágios e que ocorreu um fim por desgaste da relação, por falta de entrosamento, por falta de projetos juntos, né? Por causa das questões da sexualidade. Então a gente já viu aqui em outras lives o que é que envolve uma relação amorosa, né? E um dos aspectos é a sexualidade, um dos aspectos são os projetos que existem junto, um outro aspecto é a amizade. Então, se um desses fatores, de alguma forma, já não satisfaz ambas as partes, ou uma das partes, a relação findou. Isso não te caracteriza. E aí você vai viver uma outra relação, vai viver uma outra história de amor. Isso não te caracteriza. Um paquerador, ou alguém que tem uma vida amorosa movimentada, não necessariamente é um Dom Juan. Mas aquela pessoa que, no momento que seduziu, e depois de seduzir, já começa a sentir que o investimento já não tá igual, né? Que o tempo já não é o mesmo, porque a gente trabalha com a prioridade mesmo, né? Até que ponto a relação vira sua prioridade para você, às vezes, transformar uma quarta-feira num sábado, e aquilo vai diminuindo, né? Você sente que o seu investimento tá diferente. Só que isso não aconteceu uma nem duas vezes, aconteceu muitas vezes. E às vezes acontece em 2 semanas, às vezes acontece em 2 meses. Só que isso não foi um episódio, foram vários episódios da minha vida. Foi 1 semana, foi em 2 meses. O máximo que eu consegui estabelecer uma relação de amor foi uma relação de 4 meses. Mas isso várias vezes sempre levou no máximo 4 meses. Nessa hora, você precisa fazer essa investigação, né, sobre o amor na sua vida, né? E às vezes a gente não para pensar sobre esse percurso amoroso. Que lugar que você deu pro amor na sua vida, né? O que é que você transformou essa parcela que é a sua vida amorosa? Porque a gente é constituído da vida profissional, uma vida religiosa com uma crença, uma fé, né? De momentos de lazer, momentos familiares e vida amorosa. Só que o que é que geralmente o indivíduo faz? O indivíduo considera, se a vida amorosa tá boa, ele tá feliz. Se a vida amorosa não tá boa, ele tá infeliz. Generalizando, geralmente a gente faz essa associação, né? Mas assim, é momento da gente rever que a vida amorosa é uma parcela da nossa história. E que às vezes aquela parte não foi bem sucedida. Eu não tive muito êxito no amor nesse momento da minha vida. Mas eu posso mover minha energia de libido até, né, numa outra direção, para que eu me satisfaça num outro aspecto da minha vida, que a vida amorosa é só um dos aspectos. Então, a própria Covid, o próprio caso da finitude da vida tá fazendo a gente entender que muitas vezes o parente morre e a gente tem que continuar trabalhando, né? O luto vai sendo construído, o luto pela perda de alguém, ele vai sendo construído junto com a rotina que continua e com a demanda dos seus filhos que estão ali te cobrando, né? Que você continue sendo mãe, por exemplo, da sua empresa que está cobrando que você continue sendo funcionário, da sua amiga que também depende da sua escuta, do seu colo. Então tudo tá girando, né, ao mesmo tempo. Só que as pessoas que desenvolvem essa síndrome de Dom Juan geralmente largam tudo para não perder. Vou ser bem vulgar aqui, porque geralmente chega no consultório desse jeito: um rabo de saia me tira da reunião mais importante da minha vida. Nesse momento, essa pessoa tem que estar em alerta, né? O que é que eu preciso ver em mim em relação ao tema amor,
para que eu não saia dando a impressão para as outras pessoas de que eu sou uma pessoa insensível. Porque muitas vezes aquela pessoa tem esse transtorno, que é um transtorno que envolve a vida amorosa dele, mas as pessoas, por identificarem essa disfunção no tratar do amor, generalizam, né? Fulano não presta, fulano é insensível, fulano é indiferente, fulano é agressivo, fulano ele despreza as pessoas. Em que aspecto de fulano que você está falando? De que parte dessa pessoa você está falando? E muitas vezes no amadurecimento, a própria pessoa que tem uma coleção de pessoas que foram abandonadas por ele ou por ela, também vai se cobrando. Então, quando a gente traz essas possibilidades de olhar para a relação com a mãe, para a relação com o pai, para o começo da vida afetiva, para a transição, né, do entendimento, do deslocamento da minha libido, do homem, do primeiro herói, do primeiro homem da minha vida, para o primeiro homem que me despertou o interesse, ou a primeira mulher que me despertou o interesse. Desde o começo da nossa vida amorosa, é necessário a gente fazer essa revisitação. Por isso que eu lancei esse trabalho que eu estou oferecendo agora, dia 30, dia 1 e 2 do 10, né? Para as pessoas revisitarem a vida amorosa e identificarem, porque assim, nenhuma das vítimas que buscam ajuda de terapeuta, de psiquiatra, para que possa trazer um consolo para esse abandono sofrido. Porque o que é que ocorre? Ninguém sabe explicar direito por que se tornou alvo dessas pessoas. E, na verdade, eu sempre digo no consultório o seguinte, você não tem problema nenhum se você ofereceu demais, se você se doou, se você se entregou e o outro fez menos caso disso, né? Não deu valor ao seu investimento. Não adianta você olhar para trás e se arrepender do investimento que você fez, que na verdade não tem nada de errado você se entregar numa relação, você viver aquele primeiro momento de atração, um momento de paixão, né? Viver com entrega. E se o outro não fez jus à sua entrega, porque na verdade uma boa relação ela é feita de reciprocidade, no sentido de que não precisa ser na mesma dosagem, mas a gente sempre espera um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Se você sente que você deu demais e recebeu menos, em algum momento você vai se cobrar inicialmente, e depois essa cobrança vai para o outro também. Você começa a cobrar o outro também, né? Sobre esse investimento que você fez. E eu falo muito nas minhas lives sobre dívida de gratidão. Às vezes a gente cobra do outro uma dívida por um investimento que a gente fez. E quando a gente é vítima de alguém que tem esse transtorno, chamado síndrome de Dom Juan, a gente fica muito culpado por ter se entregado tanto, se entregue tanto, né? Por que eu me entreguei tanto? Poxa, qualquer outra pessoa diante de alguém extremamente sedutor, que colocava você no primeiro aspecto da vida, que entregava o tempo, qualidade de tempo a você e que fazia de você uma pessoa importante, qualquer um de nós nos sentiríamos seduzidos por essa pessoa. O que é que você pode fazer agora, já que você se sentiu alvo dessa pessoa? Você precisa entender que naquele momento não teve um erro seu. Aqui, pronto, voltei. Você deu o que era possível dar naquele momento, né? O que pra você era o entendimento do que se deve fazer numa relação amorosa. E se o outro fez pouco valor disso que você investiu, é problema do outro, né? É o outro que vai ter que avaliar isso. Enquanto você ficar se culpando pelo passado, você vai ficar preso na energia dessa pessoa e dessa história que não vai te trazer valor para o seu presente e para a construção do futuro. Então pense que aprendizado, vindo por muita dor, né? Mas que aprendizado que veio a partir disso, dessa experiência que hoje foi danosa para você quando você olha para trás, mas que de repente quem precisa de ser trabalhado não é só a sua parte, é o outro. E pelo outro a gente não pode fazer nada, né? A relação é feita por dois.
Quantas vezes a gente idealiza uma relação e faz tudo o que acha que é correto numa relação, mas o outro recebeu de uma forma que não era a forma que a gente receberia. As expectativas que a gente coloca no que o outro faz, né, no que o outro deveria fazer se recebesse aquilo que eu dou, são minhas. Então, o percurso da sua relação também depende do que o outro faz com a relação. E aí, nessa hora, você precisa entender que, poxa, você finalizou uma relação, você queria ter continuado amigo da pessoa, mas isso não depende só de você, né? Você finalizou um casamento longo e você precisava ter uma relação sadia com o pai de seu filho. Mas o pai de seu filho resolveu entrar numa mágoa profunda e viver uma outra história e te punir, né? A única coisa que ele pode fazer agora é te punir como mãe. E aí ele escolhe não estabelecer uma relação afetiva com você. O que você pode fazer por isso? Honrar a relação, né? Entregar ao universo. E a gente fica se culpando pela parte que não depende da gente, depende do outro. Uma relação é feita de dois, e ainda tem o terceiro elemento que é a relação. Então tem coisas pela relação que quando a relação de amor acaba, você não pode fazer pela outra parte. Então a gente só pode cuidar do que é nosso, do que foi nossa responsabilidade. Mas a gente tem mania de se cobrar, nos punindo, né? E vamos ficar na punição. Por que é que eu fui tão besta? Por que é que eu fui tão otária, né? As pessoas colocam adjetivos fortes para si mesmas. Nós somos os nossos piores juízes nesses momentos e a gente precisa entender que tem uma parte da relação que depende do outro, que o outro também vai decidir o que é que ele faz no fim dessa relação. E esse outro, às vezes a gente quer terminar uma relação com o Dom Juan e continuar tratando dele, quer continuar, ou dela, né, ensinando que isso não tá certo, que não foi a melhor maneira. Quanta energia você vai gastar para uma pessoa que não está disposto a mudar, porque ainda nem descobriu que essa não é a forma certa, a forma ideal, a forma sadia, né? Certa, não gosto desse termo, mas a forma sadia, né, de viver um amor. E eu aproveitei esse tema para trazer muitos outros, porque eu atendo pessoas muito culposas, de se sentirem que foram tratadas como abestalhadas, de terem dado o que se deve dar. Infelizmente, você se envolveu com uma pessoa que não soube receber aquilo que você tinha para dar. E que você possa identificar agora outros Dons Juans que passarem pela sua vida, para você no começo, no momento da atração, quando você pergunta a história da pessoa, como é a sua história amorosa, as pessoas não querem fazer perguntas. As pessoas não fazem entrevista, né? Porque não pode falar muito, porque tá tudo muito difícil. E se eu perguntar demais, aí a pessoa vai achar que eu sou implicante, ou então que eu tenho uma síndrome de entrevistadora. E aí você não procura saber nada do passado amoroso da pessoa. E quando termina, aí você vai procurar saber e você começa a descobrir que aquela pessoa sentiu isso não só por você, mas por várias outras pessoas. Ela caiu fora quando virou estabilidade. Ela não tem condição de conviver com comprometimento, com apego, com responsabilidade, né? E o que tem de errado em você, no que você ofereceu, né? Se te ensinaram que era isso que se fazia quando se amava e deu certo com todos os outros e com essa pessoa não deu, será que você não foi vítima ou de um narcísico perverso, ou de um Dom Juan, ou de um sádico, né? Então, assim, vamos nos preocupar conosco. Vamos começar a pensar, poxa, eu acho, não sei direito por quê, que eu desenvolvi, né, esse comportamento compulsivo de querer sempre me sentir amada por alguém. Eu adoro quando alguém tá apaixonado por mim, eu adoro quando alguém me admira. Só que eu queria que isso que fosse eterno, que vivesse sempre, né, nessa fase. E nessa fase é aquilo que Spinoza falou, são 3 etapas. A atração amorosa tem um time, vem a paixão que tem um outro time, e depois é apego e comprometimento, é regar. E tem pessoas que na hora da rega, que a rega também envolve a poda,
né? Tem que podar, tem que falar, eu não gosto assim, eu não gosto assado, isso não me faz feliz, eu não tô conseguindo conviver com esse lado seu, vamos tentar ajustar para a relação. Às vezes o outro considera que isso é um peso, que tá fazendo demais, que tá deixando de ser ele próprio ou ela própria pela relação. E aí chega uma hora que você tem que pensar assim, poxa, será que eu caibo nesse lugar de ser peso, de ser chata, de querer dar regras, de muitas vezes ensinar uma pessoa adulta como é que se tem uma relação estável, porque essa pessoa adulta não sabe viver estabilidade, porque talvez ela não tenha tido uma relação tão estável quanto essa que ela tá tendo com você. Mas ao invés da gente pensar nisso, a gente fica pensando, qual é a minha culpa? O que é que eu fiz de errado? Por que é que eu me tornei um alvo? Né? Aonde é que estava a minha carência? Não que a gente não precise fazer isso, mas o que eu encontro no consultório são pessoas só fazendo isso, né? São pessoas não dizendo o que gostam, não querendo entrevistar, saber um pouco da vida do outro para não se tornarem chatas, né? Porque tá tudo muito difícil e você tem que ser o mais leve possível. E quem disse que fazer uma entrevista não vai trazer peso, né? Às vezes uma entrevista vai te livrar de seu peso, né? O peso daquela pessoa que diz, você vai ter que deixar de fazer isso para estar comigo, né? Que na verdade assim, eu gostaria que você fizesse menos isso para estar comigo. E às vezes é uma pessoa que tem um lado narcísico que acompanha desde sempre, que não está acostumado com pessoas que coloquem condições, né? Que saibam falar, ó, por aqui não me faz feliz. Isso assusta. E o outro não sabe lidar, porque ao invés de olhar para o que faz o outro feliz, ele ou ela tá olhando só para o que a faz feliz, né? O que é que a faz feliz. E para viver uma relação amorosa é necessário um equilíbrio, é necessário eu não abdicar do que me faz feliz, né? Mas se for pela relação, eu posso ceder alguma coisa pela relação, não é pelo outro, é pela relação, né? E ensinar o outro que o outro pode também ceder pela relação, não é por mim, né? Sem perder a individualidade, né? Isso é a construção da conjugalidade, que alguém que sofre dessa síndrome de Dom Juan não sabe fazer. Por quê? Porque vive a sedução, né? A compulsão, essa conduta insaciável, essa necessidade de se sentir amado, de se sentir desejado. E qualquer estabilidade, não é estabilidade com você, é estabilidade, causa um desencanto. E aí eu te pergunto, esse problema tá em você ou tá no outro? O outro precisa descobrir que de repente a estabilidade causa desencanto, mas muitas vezes esse outro é alguém que tem um discurso que quer ter um grande amor, que quer viver algo estável, né? E aí é que a gente se perde, aí qualquer pessoa se torna alvo. Se você tem alguém sedutor, encantador, te dizendo que quer ter uma relação estável, mas você ainda não sabe que ele sofre desse transtorno, você não sabe que a própria estabilidade vai tirar o encanto dessa relação. Você ainda não sabe. E aí você foi vivendo, você que sabe viver relações estáveis, foi vivendo. E cada vez que você ia vivendo a estabilidade, dizendo gosto disso, não gosto daquilo, gosto disso, não gosto daquilo, você foi ficando mais chata, né? Ou mais chato. E tinha uma outra pessoa no seu trabalho, ou tinha uma outra pessoa na academia, ou tinha uma outra pessoa no lugar que você almoça, te vangloriando ali e alimentando aquele lugar que é o lugar que você goza, que é o lugar da sedução, é o lugar de me sentir importante, é o lugar daquele que ainda não sabe quem eu sou e que me olha com um olhar de encantamento, e que aí eu começo a me esquecer do olhar que eu tenho em casa, dessa relação estável que eu tô construindo. Me seduzindo também não sabe, e quando eu não percebo, eu dou 3 pulinhos pra fora, porque é muito mais fácil olhar pra fora do que consertar a parte de dentro, né? Do que resolver as questões internas. É muito fácil olhar pra fora, né? E quando às vezes a gente vê que não consegue consertar o interno e não quer buscar nada externo, porque sabe que não é nada externo que vai te transbordar, mas que não tem conserto, e de repente você pede pra sair,
você identifica que não dá, porque você não vai mudar o outro também fica assustado, o outro também não entende, né? O outro também, às vezes, até se revolta, né? E considera que você também não foi legal. Então, eu sempre falo assim, pra gente ser feliz, pra gente assumir relações felizes conosco, com nós mesmos, eu comigo mesmo, muitas vezes eu vou ser julgada pelos outros. Muitas vezes eu não vou ser legal para os outros, mas você não pode se perder do que é legal para você, né? Já que você conseguiu olhar também para a relação, né? Sem se perder. No momento que a relação já não te alimenta, é hora de você olhar para você e falar o que é importante para mim. O que é que eu preciso? O que é que eu mereço? Né? Só quem não se reconhece se submete. A gente chega sempre falando, o Dom Juan fez isso comigo, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. Você permitiu, mas o você permitiu, eu não tô te dando um chicote pra você se culpar, né? É pra você perceber a sua responsabilidade na condução do que aconteceu na relação, né? E o que você pode fazer por você, porque tem só uma coisa que a gente pode se responsabilizar pela nossa própria felicidade. Só quem é responsável é a gente mesmo, né? Ninguém vai ser responsável pela sua felicidade, só você. Então, quando você já não consegue mudar a relação e fazer o outro entender o que é importante para ser feliz nessa relação, você precisa olhar para você e não se perder do seu compromisso, que é o compromisso com a sua felicidade, cuja responsabilidade é só sua, de mais ninguém. Ok, gente, eu me empolguei, né? Mas é um tema tão polêmico e eu vejo as pessoas colocando tanta culpa nos outros, que foram vítimas, não somos vítimas, né? Estávamos apaixonados e fomos seduzidos por um Dom Juan às vezes, né? E eu ampliei muito mais essa discussão do que só Dom Juan e vítima, eu ampliei para a relação amorosa, né? Pra gente poder olhar para a responsabilidade que a gente tem na relação ao invés de ficar culpando o outro. E para quem não consegue estabelecer relações de apego, relações de comprometimento, entregue ao universo e deseje que a própria pessoa também reconheça o que é necessário ele próprio fazer, ela própria fazer. Porque só ela pode cuidar da vida dela e da felicidade dela. Ok, então assim, eu tô com o curso aberto dia 30, dia 1º e 2 do 10. Ele vai acontecer ao vivo das 19 às 21 horas. É um curso sem exposição, tá? Vocês só escutam eu falar durante 2 horas, durante 3 dias. E no sábado a gente tem uma live com as pessoas que fizeram parte do curso, para que essas pessoas possam trazer as experiências que viveram nessas 3 noites. E a gente vai revisitar o seu percurso amoroso, desde o momento do seu nascimento, o momento que sua mãe estava grávida de você, até a atualidade. A gente vai olhar para o amor, né? Como é que você pensou o amor? Quais são as questões de amor que a gente pode levantar, né? O que o casamento dos seus pais e a forma de conjugalidade que você vivenciou influencia na sua vida e nos seus vínculos amorosos. Depois eu tenho um outro curso que é focado nesse aspecto, né? Dia 16 e 17 com Luísa Ricota. Mas primeiro vem esse do amor, né? Pra gente olhar e revisitar esse percurso e perceber que lugar que a gente coloca o amor e que colo que a gente pode se dar. Porque só quando você tá bem, você também atrai pessoas equilibradas e vai ter relacionamentos sadios, tá? Não adianta você sair de uma relação para uma outra relação ferido. Eu sempre falo assim, você vai sair pingando sangue em pessoas que não te causaram o machucado, né? Há um risco tremendo nisso. É como você entrar numa maratona com o pé torcido e porque resolveu correr a maratona, você deixou de andar. Então a gente precisa ter responsabilidade sobre isso, certo? Se alguém que está aqui identificou que está vivendo a vida amorosa como um Dom Juan ou uma Dona Juana, me procurem. Eu faço atendimento, né, via Skype, via chamada de vídeo do WhatsApp, via FaceTime. E se você identificou que alguém precisa ter acesso a esse conteúdo, redirecione essa live. Eu tô aqui aberta a escutar vocês,
a receber direct, eu me comunico muito, eu gosto de escutar histórias, né? Eu não sei tudo sobre os relacionamentos, eu estudo muito sobre relacionamento, mas eu não sou uma pessoa de excelência amorosa, porque a minha vida amorosa também depende de uma outra pessoa. E o que vai ser da relação depende dos dois, né? Das duas pessoas, como as duas pessoas vão construir essa relação. E muitas vezes eu me incomodo porque eu não consigo fazer sozinha tudo e não consigo mostrar para outra parte o que é importante ser feito, porque parece que eu sou a dona da razão. Então, assim, longe de mim estar aqui nessa posição de quem sabe tudo, mas a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre trocando, né? E que vocês consigam não ser alvos de pessoas com nenhum tipo de transtorno. Na semana que vem a gente vai falar da síndrome da boazinha, né? Pessoas que não conseguem dizer não, que estão sempre à disposição de tudo e todos e que se perdem de si. E qual o custo disso, né? A síndrome da boazinha, com certeza você já conheceu uma pessoa assim. E depois a gente vai falar da síndrome da impostora, né? Da pessoa impostora. O que é isso? A gente é tão bom no que faz, mas tem uma impressão que, ai meu Deus, se as pessoas soubessem quem eu sou, se as pessoas soubessem como é a minha vida, parece que eu sou uma impostora. Quantas vezes você pensou isso sobre você mesma? Isso é estar vivendo sob o aspecto da síndrome da impostora. Então, se vocês gostaram dessa live de hoje e querem acompanhar as duas outras síndromes, né? Estaremos juntos às quartas-feiras, às 19h10. Um beijo, vou deixar assim um gostinho de quero mais. Vi várias pessoas indicando o curso. Vou postar de novo o curso aqui na live. Vi pessoas dizendo que nunca pensaram sobre isso, nunca pensaram, né, sobre fazer entrevista, né? Nunca pensaram sobre criação de expectativas. É possível não criar expectativas. É tão natural a gente criar expectativa, né? A gente cria expectativa muito sobre o que a gente oferece, né? Naturalmente a gente fala que tá só dando, sem expectativa, mas há inconscientemente um desejo de também receber, né? E uma relação equilibrada é uma relação que tende a durar mais tempo. O equilíbrio entre o dar e o receber é uma das leis sistêmicas que regem as relações, tá? Creio que para se desapegar de uma situação dessa seria melhor não ter expectativas. Oh, meu Deus, seria tão bom, né? Não termos expectativas, mas é tão humano a gente desenvolver. A maturidade vai trazendo pra gente a possibilidade de desenvolvermos cada vez menos expectativas e vivermos do agora, estarmos presentes inteiros, né? Mas, deixa eu ver o que é mais. Só comentários. E que bom tê-los aqui. Que bom poder trazer para vocês isso que angustia muitas pessoas, tá? A humildade é o segredo do sucesso quando reconhecemos a necessidade de ajuda em qualquer situação de vida. Isso, pedir ajuda, por favor. Eu acho que eu tenho muitas características dessa síndrome que você falou, da síndrome de Dom Juan. Por favor, eu acho que eu fui vítima de uma relação com uma Dom Juan ou com um Dom Juan, né? E aí, o que é que eu posso fazer por mim? Porque não dá pra ser útero daquele que já foi embora, né? Não dá pra ser útero de quem já não quis estar com você, ou da relação que não deu mais certo. Você vai continuar sendo a cuidadora, o cuidador, e que horas que você vai olhar para você, tá? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu acho que eu já falei tudo que eu podia falar. Se tiver perguntas, a gente pode responder aí até o tempo da live. Deixa eu ver o que aparece mais aqui, né, de pergunta. Ó, já começou a contagem, 1 minuto e 58. Ô, tia Ana, obrigada. Minha tia tá sempre presente nas minhas lives. Essa live, eu tô aqui podendo dar um beijo nela. Minha tia Ana foi tão importante no início da minha vida amorosa. Muito importante, tá? Obrigada, Fernanda. Ai, gente, obrigada. Obrigada, Nirvana. Ela sabe a importância dela na minha vida. Que bom, gente. Distribuam esse conteúdo. Tô feliz de estar podendo fazer esse trabalho. E espalhem para que a gente tenha cada vez mais pessoas aqui nas quartas-feiras. Vamos falar da síndrome da boazinha na semana que vem, tá bom? Um beijo. 1 minutinho para encerrar. Vou fechar logo e vou deixar salva no IGTV. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.